E aí, gente, tudo certinho com vocês? Eu finalmente consegui um tempinho para vir aqui atualizar as minhas leituras do mês anterior, né? E também dar uma certa satisfação para vocês, porque fazem 2 semanas que eu não apareço por aqui e tem motivos. É, eu estive com muito trabalho para entregar e trabalho, né, financeiro, econômico, vida de pobre, hashtag vida de pobre. E, e também eu tive umas provas aí na semana passada da faculdade, então eu tive que me ausentar, né? Então acabou que eu não tenho muitos planos assim no que eu não faço muitos planos. Eu não sou daquele tipo de gente, infelizmente, que consegue ter todo mês esquematizado de vídeos que vai postar, ou então temas que pretende postar, ou então vídeos resenha, e eu não tenho nada disso. Por quê? Porque eu me divirto com esse canal. Né? É tipo um momento de diversão vir aqui falar com vocês sobre livros. Então eu acho que eu tenho que manter o mais livre, leve e solto possível. Né? E é claro que isso tem os pontos positivos e os negativos. Os positivos é que eu continuo me divertindo, né? E o negativo é que às vezes, talvez, eu espero que não, mas talvez dentre vocês tenha alguém que prefira uma programação mais assim ordenadinha, né? Eu espero que não, espero que vocês abracem a anarquia aqui comigo e vamos que vamos. Eu terminei alguns livros daquela minha pilha desavergonhada do mês passado e, por incrível que pareça, os livros que eu terminei da pilha desavergonhada foram as que eu esqueci no mês passado, porque eu esqueci livros naquela pilha. Então, vejam bem, eu vou mostrar aqui os livros que eu terminei e, na verdade, elas nem apareceram naquela uma que eu pretendia terminar. Ai, meu Deus. Então, mas pelo menos eu terminei, né? Finalizei algumas dessas leituras e foram ótimas leituras. E eu tô num. Eu continuo lendo todos os dias, obviamente, mas eu estou num ritmo um pouco diferente agora. Primeiro, eu estou mais focada em livros um pouco mais leves, né? Porque eu percebi que as leituras que eu andava fazendo estavam pesadas demais, assim, tipo, uma atrás da outra, né? Inclusive, vou mostrar uma dessas pra vocês. Esse livro já apareceu aqui no canal, numa dessas listas que eu postei anteriormente. E antes de eu começar a falar sobre os livros que eu li, eu quero fazer umas perguntinhas pra vocês. Eu espero que vocês me respondam aí nos comentários. É o seguinte: vocês gostam de vídeo específico pra cada livro? Tipo, porque assim, eu sei, isso é recorrente em vários canais, que vídeos de opinião sobre um determinado livro, sobre um único livro, né, vídeos, o que a gente chama de vídeos resenha, mas não é uma resenha técnica, né, é uma resenha mais livrinha. Então, assim, eles são bem menos assistidos. Eu nunca vou lá naquele negócio lá de ver quantas visualizações, quantos minutos o povo tá ficando no meu vídeo. Primeiro, porque eu não entendo nada daquilo, eu não faço ideia do que significa aquele monte de gráficozinho lá, e eu também tenho zero saco pra tentar descobrir. Então, assim, tá tudo bem. Eu gosto de fazer vídeos específicos, mas como eu ando com menos tempo, eu quero saber, porque daí eu foco em listonas. Eu adoro fazer listas e eu faço uma bagunça da gota na minha estante, mas eu me divirto. Aliás, eu estou na frente de outra estante agora e daí tem alguns livros aqui que eu fui tirando por algum motivo, fui deixando aqui dos lados. Por exemplo, esses aqui, ó, eles nem são daqui. Mas, enfim, pergunta, vocês querem que eu continue com esses vídeos específicos para cada livro ou vocês gostam de listonas? Deixem aí. Eu gosto dos dois, então tá tudo bem. Podem ficar livres para falar o que vocês quiserem. E outra, deem-me dicas de vídeos, de listas que vocês querem ver aqui no canal, que eu vou gostar, tá? Ou então tag ou qualquer coisa assim que vocês queiram ver, podem deixar aí que eu vou adorar as dicas de vocês. Se inscrevam no canal, curtam, comentem e vamos que vamos. O primeiro livro que eu terminei, que não apareceu na listona por motivos de eu esqueci, é o livro Verão no Aquário, da Lígia Fagundes Telles. Eu estou lendo os livros de Lígia em ordem cronológica, então eu já li Ciranda de Pedra, os romances no caso, né?
Eu li Ciranda de Pedra, eu li agora Verão no Aquário, o próximo vai ser As Meninas e depois vai ser uma releitura, As Horas Nuas, que eu já li. Né? Então, Verão no Aquário vai falar sobre a Raíza, que é essa jovem decadente da classe média alta, imagino, do Rio de Janeiro, que está ali naquela fase da vida, na verdade é uma fase pelo qual passam os jovens nesse momento aqui do romance. E aqui não fica exatamente, eu não me lembro pelo menos de um marco temporal específico, eu creio que tenha alguns indícios de em que década se passa essa história, mas imagino que anos 60, 70. Eu vou falar de Raíza, como eu disse, essa jovem decadente que ela não tem rumo na vida, sabe? E ela desconfia que a mãe dela está tendo um caso com um padreco lá, um rapaz que está estudando para ser padre, um seminarista, eu acho, né, que é o nome. E ela tem uma obsessão na suposta relação que a mãe tem com esse jovem, e ela vai também desenvolver uma paixão ali por esse jovem, mas mais porque ela imagina, ela tem uma rivalidade com a mãe dela, é uma loucura, etc, etc. É o seguinte, esse livro aqui, ele obviamente escrito do jeito como Lígia Fagundes Telles sempre escreve seus romances, ou seja, de uma forma maravilhosa, e tem uma atmosfera sufocante, Verão no Aquário, uma atmosfera sufocante de muito calor, para quem, como eu, detesta calor, só que vai ser vai ter uma sensação lendo esse livro aqui, e vai sempre dar enfoque nesse calor, nessa sensação de estar preso num lugar só e de estar sem possibilidades de ir para qualquer lugar. E também vai falar sobre essas obsessões e sobre um certo decadentismo moral, intelectual, não sei, talvez, mas um decadentismo moral ali que vai pegar essa geração, né? Estamos aí durante a ditadura militar, que nesse momento não tem lá muitas referências à ditadura militar, mas talvez faça parte aí desse clima, né? Dessa falta de esperança que todos esses jovens aqui têm. Não vou dizer que gostei desse livro. Eu não gostei desse livro. A todo momento eu queria meio que sem paciência irmão com essa menina. E, nossa, insuportável. Sabe aquela personagem escrita de forma exímia, mas que te dá nos nervos profundamente? Essa é a Raíza. E esse livro ele cresceu muito com o pós-fácil que tem aqui. Né? Vai ter um pós-fácil, deixa eu ver qual é o nome do rapaz. Pós-fácil de Ivan Marx. E que pós-fácil incrível, né? Vai dar um novo ali, vai dar uma vai abrir novas possibilidades de interpretação para esse livro. É sensacional esse pós-fácil, e após ler este pós-fácil eu gostei mais do livro. Então a escrita de Lígia é sempre maravilhosa, vale a pena obviamente, mas a personagem principal desse livro, meu Deus do céu, eu não me lembro de uma personagem ter me irritado tanto. Sabe aquela personagem, aquela pessoa que culpa o mundo inteiro à sua volta por suas mazelas e também é obcecada e é cheia de neuroses e não de um jeito assim interessante, é de um jeito mesmo rodando em círculos dentro desse aquário, né? Então talvez seja, provavelmente esta é a ideia mesmo. E como eu disse, o pós-fácil fez o livro crescer, então assim. Daí eu finalizei também o Ópera dos Mortos de Altran Dourado, que vai falar sobre esta moça, a Rosalina, que vive enclausurada nessa casa. E eu já falei desse livro naquele vídeo sobre casas da literatura, né? E que eu adoro falar sobre casas, e aqui tem uma das casas interessantes da literatura brasileira. E vai falar de Rosalina, que é essa moça que ela é filha única, né? A mãe dela falecida, e quando a mãe dela faleceu, o pai dela parou um dos relógios da casa, então tem toda essa questão com o tempo também, né? O tempo enclausurado dentro desta mansão junto com Rosalina. E quando o pai de Rosalina morre, ela para o segundo relógio que tinha na sala. Então fica a Rosalina e a Kikina, que é uma empregada ali da casa, e as duas ficam morando. Kikina é muda,
Então essa casa é extremamente silenciosa e nada acontece mesmo, o tempo parou. Rosalina faz ali suas flores de tecido para vender e toda a cidadezinha ali tem todo um interesse, uma curiosidade inacreditável sobre Rosalina, sobre o que aconteceu, o que acontece nessa casa, sobre o porquê dela ter tanto ódio desta cidade. O pai dela foi um político, então ele já tinha alguns problemas psicológicos e com a entrada dele na política isso piorou. Quem pode culpá-lo, não é mesmo? E ele tratou com muito maus modos a cidade toda. A cidade gostava dele, mas ele se retirou da vida pública e incutiu na filha dele esse ranço que ele tinha da pequena cidadezinha. Então meio que os dois se retiram ali do mundo e vivem sozinhos, até que o pai dela morre, né? E fica só essa mulher, essa moça envelhecendo nessa casa, e é tipo Senhora Havisham, sabe? De Grandes Esperanças, vagando pela casa, meu Deus do céu. Até que tudo muda, porque vai chegar na cidade um pilantrão, que é o Juca Passarinho. O Juca Passarinho é daqueles cara vagabundo, sabe? Não sinto muito, gente, não tem outra palavra porque é Juca Passarinho. Ele é um baita de um vagabundão. E ainda mentiroso. Ele é daqueles caras que tem uma lábia, sabe? Todo mundo sabe que ele tá mentindo, mas ele conta de um jeito tão maravilhoso que todo mundo não tá nem aí, tá ali só pela história. Então o Juca Passarinho conta aquelas lorotas na cidade toda, vai chegar ali todo de mansinho, vai pedir emprego ali na casa da Rosalina e ela vai ficar surpresa de ouvir uma voz por um tempo, então ela meio que tem esse desejo de que alguém com uma voz permaneça ali para conversar com ela. E o Juca Passarinho vai se imiscuir ali na vida dessas duas mulheres, neste casarão, e meio que as coisas vão começar a acontecer. E, né, leia um livro. É um livro muito bom. Ele também dá um nervoso na gente, porque este homem, olha, gente, sério, que personagem irritante que é esse Juca Passarinho. E ao mesmo tempo ele é interessante. Ele pode ser engraçado também, às vezes. Daí, eu já falei desse livro algumas vezes como um dos melhores livros que eu li este ano, que é O Livro dos Peixes, de William Goode, ou Romance em 12 Peixes, do Richard Flanagan. Richard Flanagan é um escritor tasmaniano, e eu nunca tinha lido nada da Tasmânia, gostei bastante. E vai falar sobre o processo de colonização inglês nesta ilha. Como que é o nome dessa ilha, meu Deus do céu? Ilha Sara, que aparentemente existe. E essa história é livremente ali baseada em fatos reais, vai falar sobre este homem. É uma história dentro de uma história, tá? Então também tem, é muito interessante as discussões que permeiam esse livro, discussões sobre memória, sobre tempo, sobre a escrita da história e sobre histórias esquecidas e como é importante que as pessoas, os povos tenham direito à sua própria história. Sensacional esse livro, vai falar sobre este homem que era um pilantrão e foi preso na ilha de Sara, que essa ilha era tipo uma colônia penal, né? No mais terrível sentido kafkiano da palavra, era uma colônia penal, na verdade bem pior do que as colônias do Kafka, porque nas colônias do Kafka parece uma coisa um tanto quanto limpa, tem aquele quê de limpeza, aqui é pura sujeira, pura coisa horrenda do ser humano, e ele vai ser preso nessa colônia penal e ali ele vai ser torturado, vai descrever coisas horripilantes nesta ilha e vai falar sobre toda a desgraceira que é o processo de colonização, né, sobre as interferências na vida dos povos originários e o quanto isso é de uma violência desmedida. E vai falar desse homem, William Goode, que para se safar dos piores tormentos, ele começa a pintar peixes, porque ele tinha esse talento para pintar. Então quando ele chega na Ilha Sara, ele vai meio que batendo o lero dele ali e falando para os que estão no comando que, né, ele meio que sabe pintar. Então, como tá bem naquele momento do século XIX, final do século XIX, em que a Europa se interessa muito pelo que existe nas colônias, porém uma visão muito limpa, higienizada e plastificada das coisas que existem na colônia,
Ele meio que vai se tornar o pintor ali das espécies de peixes que tem ali na Ilha Sara e para que serem enviadas para o continente, então para a Inglaterra no caso, né, outro continente, e não no australiano. E assim, sem condições, gente. Isso aqui é um tesouro de livro, é muito engraçado. É horrível e é muito engraçado, o que torna tudo ainda mais horrível, né? Porque você tá lendo aquela desgraceira e você tá rindo. Então assim, porque ele tem aquele senso de humor que dá nervoso na gente. É um senso de humor sombrio, bizarro e muitíssimo afiado. Aqui tem muita ironia, muito sarcasmo. É um ótimo livro. Daí eu li dois livros, ou dois outros livros. Um eu li no Kindle e o outro eu li em uma edição física, mas não está aqui, está com a minha mãe. Então eu vou deixar a capinha aqui pra vocês. O que eu li em edição física que eu tenho é o Austenlândia. Eu falei pra vocês que eu sou viciada, sou fissurada em coisas que tem Austen no nome, né? Quase sempre eu quebro a minha cara. E como vocês sabem, eu estava lendo aquele Sociedade Literária de Jane Austen, alguma coisa assim. Parei porque tava meio chatão. Vou voltar, né, em algum momento da vida aí. Mas por enquanto eu estou lendo. Mas eu li Austenlândia, que vai falar sobre... Deixa eu só dizer uma coisa pra vocês. Esse livro, Austenlândia, ele é muito engraçado. E tem uma personagem com a minha idade. Eu nunca vejo personagem em romance que tem a minha idade. Porque, não sei se vocês sabem, quando a pessoa chega ali nos 25 anos, ela morre por dentro. Então, só vai ter romances com mulheres até os 25 anos. Homens não, viu? Homens continuam vicejando mesmo após os 40, né? Então, homens continuam maravilhosos e prontos para seduzir. Os corações estão vicejantes, estão desabrochantes. Então, homens, não se preocupem, vocês continuam podendo se apaixonar por todo mundo após os 40 anos. Mas mulheres, não. Eu não tenho 40 anos, eu tenho 33. Então foi uma surpresa muito interessante ver essa personagem num romanção se apaixonando lá aos 33 anos. Então assim, né, já fui com boa vontade. E eu digo pra vocês que eu me surpreendi, é bem legal esse livro. Apesar da vergonha alheia. Meu Deus, deixa eu contar pra vocês sobre o que é esse livro. É o seguinte, Austenlândia vai falar sobre essa mulher, Jane, esqueci o sobrenome dela agora. E ela tem aquela paixão bem assim pouco saudável pelo Mr. Darcy. Quem é que não tem, né, mulheres? Quem não tem paixão pelo Mr. Darcy? Apesar de que eu prefiro outro raparigo de Senhorita Austen, depois eu conto pra vocês em algum vídeo propício. Então, assim, Mr. Darcy fica a quilômetros, né, do outro raparigo lá. Mas vamos lá. Então essa moça, ela já teve um monte de relacionamento furado. E ela meio que tá assim, fala, você quer saber? Eu desisto dos homens. Eu estou em greve, não quero saber de homens mais. E eu vou ficar aqui com o Mr. Darcy. Tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo ok. E daí ela pega lá os CDzinhos lá dela, os DVDzinhos dela. Ai gente, DVD, olha só. Ai, adorei. Me senti representada, a pessoa dos DVDs. Sou eu mesma. E daí ela tem os DVDzinhos dela lá, vê o Colin Firth, ela gosta da edição, da versão da adaptação de Orgulho e Preconceito com o Colin Firth, aquela feita da BBC. Não é o outro moço bonito lá não, do filme com a Keira Knightley. E daí ela é loucona por esses DVDs e ela sente uma vergonha, porque ela pensa, meu Deus, eu sou uma mulher adulta, eu sou linda, maravilhosa, sensual, perfeita. Ela é muito linda, de verdade. A personagem é a terceira pessoa, então, né? A narradora vai ali descrever Jane como uma pessoa maravilhosa de linda. E ela é nova-iorquina e é aquela pessoa que anda correndo para todos os lados, mas quando ela chega em casa ela tem aquele segredo que é sentar-se no sofá, botar o Colin Firth e ficar lá, delirando, apaixonadíssima, assistindo pela milésima vez os DVDs da BBC lá do Orgulho e Preconceito. E daí, um dia, ela recebe a visita de uma tia-avó muito rica que tá nas últimas. E a mãe dela fala assim, ô Jane, você trata bem essa senhora porque ela vai bater as botas em breve e é bom que você esteja no testamento da mulher. E é o que acontece, a mulher vai morrer, coitada. Tá todo mundo gorando a vida da mulher, ela acaba morrendo mesmo. E também porque ela já está bem velha, né? E ela vai deixar ali pra Jane uma viagem para esse lugar na Inglaterra que, ai meu Deus, que adultos passam vergonha.
que é aquele lugar em que as mulheres se vestem, mulheres e homens se vestem no período regenciano e ficam lá fazendo bailes e conversando água e falando abobrinha umas para as outras, falam assim, olha como o tempo está maravilhoso, ai, sim senhor fulano de tal, ó senhorita fulano de tal, e aquelas coisas que vocês sabem, né? Mas sem a sagacidade de Jane Austen e sem a sagacidade, a mordacidade daqueles comentários irônicos do narrador. Porque os narradores de Jane Austen são espetaculares. Então, vai ter todo esse rolê aí, né? E a Jane vai pensar, oh meu Deus do céu, não acredito que eu ganhei, mas ela, sabe aquele negócio de Deus o livre, mas quem me dera? Ela bota a roupinha dela lá e vai. E é tipo uma imersão no período regenciano. Vai ter uns atores lá super bonitões, vestidos com aquelas casaquinhas, com aqueles trem duro no pescoço, pra seduzir mulheres, sabe? Deve ter uns mocinhos lá, e não sei o que, e são atores pagos para interpretar um papel, mas ela vai passar vergonha, porque meu Deus, que vergonha, mas é bem legal. E vai ter um romancinho também, fofinho. E sabe aquele livro pra quando você tá cansada de viver e você fala assim, eu só quero uma bobaginha, só uma bobaginha, e você pega esse livro, é uma delícia, gente, uma delicinha, tá? E assim, eu gostei muito mais da primeira parte, antes dela chegar na vergonha alheia lá. E depois que ela se veste de período regenciano, ai meu Deus do céu, é cada coisa. Mas é divertido também, e o final é bem legalzinho. E é isso, li esse. Daí eu li um outro, maravilhoso, muito bom mesmo, que eu estava prontíssima para me debulhar em lágrimas ao final dele, porque eu pensei, bom, esse livro foi escrito no começo do século XX, tem tudo para ser uma desgraceira. E olha só, não vou contar pra vocês como foi que aconteceu o final, porque dar spoiler para os coleguinhas, né? Esse livro está super esgotado, eu não sei porquê, é um ótimo livro, é do E.M. Forster, estou falando de Maurice. Maurice, inclusive, tem uma adaptação que é o Hugh Grant, que eu quero ver. E Maurice é um dos primeiros romances claramente homossexuais da literatura do século XX. E é sensacional, tá? Sabe? Tanto pelo tipo de... A escolha do Forster, Forster, na verdade é Forster, mas é tão estranho falar, né? A escolha que ele fez em terminar o livro de uma determinada forma, não vou dizer pra vocês, vocês podem ler por Kindle, que foi o que eu fiz, eu vou deixar a capinha aí pra vocês, e tem tem paratextos nesse livro que são ótimos, tem inclusive um texto do próprio Forster, e ele falando sobre a escolha dele, porque esse livro foi escrito entre 1913 e 1914, foi publicado em 1971 pela primeira vez. Por quê? Porque o Forster pensou, esse livro não vai ser bem aceito aqui no começo do século XX, então deixa ele lá para meados, para a segunda metade do século XX. Quem sabe a sociedade esteja pronta para o meu livro. E vocês querem saber? Não estava. Mas aceitou muito melhor do que teria sido no começo do século XX, porque provavelmente Forster teria sido até preso, né? Ele comenta várias vezes ali sobre o Oscar Wilde, então ainda estava muito recente todo aquele rolê com o Oscar Wilde, ele sendo preso por conta de Dorian Gray, não por conta de Dorian Gray, mas o Dorian Gray, o livro, o retrato de Dorian Gray sendo utilizado para colocar as pedras ali em cima da tumba do pobre Oscar Wilde, e estava muito fresco ainda na imaginação, no imaginário de todo mundo. Ele não quis arriscar, estava certíssimo. E é um livro muito bonito, sabe? O personagem principal é aquele tipo de personagem que a gente não gosta muito dele não, mas pode ser encarado como um romance de formação no sentido em que o Maurice, ele vai se aprimorando. Porque ele é um merdinha no começo do livro. E ele, deixa eu contar a história pra vocês, né? Que eu tô enrolando aqui. Maurice, esse é um rapaz que estuda em Cambridge e ele é ali da pequena burguesia, da burguesia ascendente, e na Inglaterra, né, no caso, e ele vai se apaixonar por um colega de Cambridge, que é esqueci o nome do rapaz agora. E eles vão se apaixonar loucamente um pelo outro, mas o rapaz, que é da nobreza, ele é um daqueles últimos filhos da nobreza decadente, então tipo, ele mora num casarão no meio do nada, todo com as pedras caindo, é um negócio muito louco.
Só que, né, tem todo aquele lance, ai, eu sou uma nobreza, sabe? Uma nobreza que nem se aguenta mais em pé. E tem todas as... estamos ali, o Foster vai escrever em 1917, então estamos naquele período de grandes conflitos, temos Primeira Guerra Mundial, temos a queda lá do czarismo na Rússia, né, a Revolução Russa, vamos ter em breve mais um monte de reformas sociais acontecendo, então tem todos esses debates perpassando o livro, ainda que não sejam pontos principais. E vamos ter Maurice e esse outro cara que eu esqueci o nome, porque ele é um merdinha também. E eles têm esse grande amor. Só que, olha só, esse cara da nobreza, ele tem todas aquelas ideias, ele fica teorizando sobre ideias que o amor entre homens, ele tem que ser platônico, ele tem que ser puro, não sei o quê. Ou seja, os caras se amam, se amam, se amam, vivem junto e nunca... Tá? Sabe por quê, né? Vocês entenderam? Então, nunca... Daí tem todo esse bafafá. Até que um determinado dia, esse jovem vai chegar pro Maurício e vai falar assim: olha, Maurício, não quero mais nada com você, acabou. Eu decidi agora que eu gosto de mulheres. Provavelmente, se até hoje bissexuais são esquecidos no churrasco, você imagina lá na época do Maurício. Então, Maurício vai ficar de coração quebrado, não sei o que, e vai ser toda a luta de Maurício para se descobrir no mundo, para descobrir o que ele vai fazer agora, que ele achou que ele tinha encontrado a única outra pessoa parecida com ele, e o que ele vai fazer. E é muito triste. É aquele personagem que a gente já começa o livro com a empatia, sabe? Você tem uma empatia por toda a situação, por mais que o personagem seja um bosta. Porque ele é. Ele é misógino, ele é um merdinha, ele acha que mulheres são extremamente burras e... provavelmente era um pensamento em voga na época, né? Eu já li alguns livros que, meu Deus do céu, um show de horrores, mas nem por isso, assim, eu tenho, gente, eu tenho um saco bem grande pra aguentar misoginia. Ai, que horror. Nos primeiros livros, isso é uma coisa péssima de se dizer, mas eu espero que vocês entendam o que eu estou dizendo. Se a história é boa, se a história é bem contada, se o foco não é oi, eu odeio mulheres, mas essa misoginia está ali plantada, eu falo assim, você quer saber? Tô ignorando, tá? Tô ignorando. É claro que não existe desculpa para livros misóginos hoje em dia, tá? Eu não leio mesmo. Mas se o livro foi escrito ali no começo do século XX ou anteriores, o que você pode fazer, né? É a vida. Era a vida. Espero que mude, né? Espero que mudemos cada vez mais para melhor. Ai, ai. Olha como eu sou otimista. E enfim, vai ter essa situação toda de Maurice sendo um merdinha, mas a gente perdoando ele porque o cara tá muito solitário, o cara é muito triste, o cara, ele tenta de todas as formas possíveis não ser quem ele é. Ele quer se enquadrar na sociedade, ele quer ser normal, né? É o que ele diz, ele quer ser normal. Então, Clive era o amigo snob dele, o amigo nobre decadente dele, Clive conseguiu casou. E Maurice fica aí, na Rua da Amargura. Ele vai pra aqueles negócios, aquele povo cheio de... Sabe aquela medicina experimental muito bizarra do começo do século XX que envolvia um monte de experimentos? Pois é, Maurice vai tentar fazer esses experimentos para deixar de ser gay. Mas aí temos várias discussões que podem nascer dessas representações, tanto de médicos quanto de psicólogos da época, quanto da própria... do perigo que era ser homossexual, né? Você podia ser preso, ou então você podia ser moralmente excluído, e moralmente e de todas as outras formas excluído da sociedade. E vai ter também uma série de discussões que não são exatamente enfocadas no livro, mas você percebe que elas estão ali, sobre romances ou então atração entre pessoas de classes sociais diferentes. Porque estamos em um período de plenas modificações sociais, né? Então vai ter todo esse rolê. Então, gente, é um ótimo livro, sabe? É um ótimo livro. Se vocês tiverem aí perdido na biblioteca de vocês, leiam. Se vocês quiserem, procurem em bibliotecas, está lá disponível, espero que sim. E tem por aí na internet, Kindle, né, pra vocês comprarem pro Kindle, sei lá. E eu espero que alguma editora
sabe? Volte a publicar esse livro, gente, porque os textos, os paratextos do livro são ótimos, sabe? E eu gostei tanto do enfoque, do final que o Forster deu para o personagem, eu achei tão bonito, de uma... Eu não vou dizer a palavra porque poderia ser uma certa... um spoiler pra vocês e pode ser que estrague aí a experiência de vocês, mas, sei lá, gostei bastante, tem né? Eu acho muito bonito quando quando autores tinham determinadas visões sobre o futuro, essa esperança no futuro, né? Tanto que o Foster quis que fosse publicado na década de 70, aqui no Brasil chegou acho que tempos depois, mas vale muito a pena. Um ótimo livro e dá pra gente discutir muita coisa. Talvez eu fale sobre ele quando eu assistir o filme também, que eu quero fazer um vídeo sobre as adaptações interessantes. Então, se eu gostar da adaptação com o Hugh Grant, eu falo sobre ele no vídeo que eu vou fazer pra vocês. E não se esqueçam, deixem aí pra mim dicas de vídeos que vocês querem, listas que vocês querem que eu faça, tags ou qualquer outra coisa do tipo, tá bom? E se eu demorar para responder comentários, não é descaso, viu, gente? Só relembrando porque eu leio na hora. Quando logo que aparece eu leio. Eu só não tenho muito tempo para responder, mas eu sempre respondo antes de postar o outro vídeo. Então deixem recadinhos, eu vou gostar. Deixem as sugestões, curtam, compartilhem se possível e é isso aí. Até a próxima, um grande abraço para vocês e muito obrigada por estarem me acompanhando até hoje. Tchau, tchau.